Se lhe disser que as barragens vão gastar mais energia do que produzir, acredita quem paga as barragens e quem ganha com a conta da eletricidade. Porque vai sempre aumentar nos próximos anos. Será que há faturas de betão? Em Mondim de Basto pergunta a viúva ao gato: onde poderão eles viver abraçados quando a casa onde ela deu à luz 3 vezes ficar para sempre às escuras nas águas profundas de uma barragem? Esta coisa da barragem para nós foi uma desgraça, não? Porque bem nos afetar muito e depois os senhores compreendem muito bem que costuma dizer, e é verdade, velhos mudados são velhos arrumados. Um transmontano nada contra o tempo. Daqui a 3 anos, a barragem do Sabor vai destruir-lhe a praia da infância para sempre. Outros interesses se levantam por isto. E eu sou um grão no meio de um oceano para poder falar sobre isso, não é? Foi anunciada em 2004, poucos dias antes de Durão Barroso abandonar o cargo de primeiro-ministro. Não foi uma decisão fácil. E recebida com escândalo pelos socialistas. É uma decisão contra o ambiente. É caso para dizer, portanto, que o novo ministro do Ambiente começa mal. José Sócrates chegou ao poder 9 meses depois. Não só confirmou a decisão contra o ambiente de erguer 2 muros de betão no Rio Sabor, como avançou para um megaplano de construção de mais 9 barragens. Os últimos rios selvagens vão ficar encarcerados para sempre. Quem não conhece a estação abandonada do Abreiro não conhece Portugal, nem imagina o que está para acontecer. A barragem, sendo aprovada, chegará as suas águas até aqui e, em lugar desta bela paisagem que hoje temos, teremos um subir e descer de água e, portanto, um enorme mar de lama, e é tudo o que restará. Isto é o que vai acontecer no Sabor, no Tua, no Tâmega, em maior escala ainda, porque são albufeiras ainda maiores. Os habitantes da região do Tua, do Sabor, do Tâmega, podem dizer adeus ao turismo de qualidade, podem dizer adeus à truta, à lampreia, a todos os peixes migradores, podem dizer adeus à lontra. Existia aqui há 3 semanas uma toca com uma ninhada de lontras, 3 crias pequenas e a mãe, a fêmea. Encontrava muitas vezes a pescar naquela pedra além e elas andavam a brincar na brincadeira. O que é que significa hoje construir uma barragem no nosso país? Significa mais autonomia energética para nós, menos dependência do petróleo, menos importações de petróleo. A justificação do governo para lançar o plano de barragens era falsa. Portugal não produz eletricidade a partir do petróleo. Sr. Professor, se um aluno lhe disser no exame que as barragens vão evitar as importações de petróleo, como é que o classifica? Bom, essa pergunta teria uma resposta errada. Aliás, duvido que lhe fizesse sequer essa pergunta, porque eles sabem que as barragens não evitam a importação nenhuma de petróleo, visto que não se produz energia elétrica com petróleo em Portugal já há muitos anos. As 6 centrais termoelétricas que fornecem eletricidade à rede nacional funcionam a carvão e a gás natural. As novas barragens não vão substituí-las. Os combustíveis fósseis são indispensáveis ao sistema elétrico, como reconhecem as próprias empresas de energias renováveis. Se fosse assim, eu enchia o país de aerogeradores. Eu até acho que eles são bonitos. Há limites técnicos. Há limites técnicos. Nunca vamos poder, pelo menos que se veja hoje, com aquilo que se conhece cientificamente, livrar-nos de ter centrais que importem gás ou carvão ou no limite, se entrássemos nisso, centrais nucleares. Para além disso, 70% das importações de combustíveis fósseis não têm nada a ver com a eletricidade, como reconhecem os próprios promotores das barragens. É verdade que a importação
de combustíveis fósseis e sobretudo petróleo é essencialmente orientada para a mobilidade, para os automóveis e para os caminhões. Um governo que queira seriamente diminuir as importações de combustíveis tem de apostar antes na promoção de transportes públicos e na redução da velocidade nas autoestradas, como se começou a fazer em Espanha. E é aí que eu tenho que intervir se quiser baixar essa conta. Calma, mas como se costuma dizer, os bois comem só os bifes. Ou seja, eu para atacar este problema da vulnerabilidade em termos energéticos e depois em termos financeiros e económicos a que o país está sujeito, eu não tenho propriamente uma varinha mágica que de repente me livre dos combustíveis fósseis. Mas este bife é muito mais caro que uma simples alteração legislativa que obriga as pessoas a diminuir a velocidade na autoestrada. Ok. Brutalmente mais caro. Sabe que isso normalmente levanta uma série de reações. Imune às reações, o Plano Nacional de Barragens sentenciou 7 rios. A EDP já começou a fazer escavações na foz do rio Tua. A Iberdrola, que recusou conceder-nos uma entrevista, vai construir 2 barragens no rio Tâmega e outra no rio Torno. Ganhou a concessão de uma 4ª barragem noutro afluente do Tâmega, o rio Bessa, mas o projeto veio a ser chumbado por razões ambientais. A multinacional Endesa vai construir a barragem de Girabolhos, no rio Mondego. A EDP adquiriu ainda os direitos de construção das barragens do Fridão, no rio Tâmega, e do Alvito, no Ocreza, um afluente do Tejo. A barragem devora isto tudo. Nós vamos ficar sem repasto, fogado. Até a ponte fica enterrada por aí acima. Olha lá, anda. Anda. Aproveita que está acabado. Mais um aninho, pronto. Acabou-se a viagem para a Ribeira. Vamos lá comer muito. Vamos lá. Aqui isto tudo se acaba. Acaba-se a comerzinho. 2 barragens postas a concurso não interessaram a nenhuma empresa. Pinhosão no Voga e Almorol no rio Tejo. O rio Voga, contudo, não escapou aos novos muros de betão. José Sócrates recuperou o projeto da barragem de Ribeiradio, por ele lançado 10 anos antes, ainda como Ministro do Ambiente. As novas barragens são parcerias público-privadas. O governo, em 2009, recebeu 623 milhões de euros antes de fechar as contas de 2008 e, em troca, garantiu às companhias elétricas concessões entre 65 e 75 anos. Porquê é que se fez? Pura e simplesmente porque na altura, é a minha opinião, já agora vou-lhe dizer, porque na altura era preciso receber aquele dinheiro para diminuir o déficit. Os consumidores de eletricidade vão devolver esse dinheiro em subsídios à potência instalada nas barragens, pagos na fatura de eletricidade. Porque aquilo é um buraco. Como as autoestradas foram, como os escudos foram. Alguém vai ter que pagar. 2014, 2015, 2020, vamos ter que pagar aquilo que o Estado já recebeu. Os promotores de eletricidade e terceiras entidades, como as regiões autónomas, as câmaras municipais e a RTP, recebem uma panóplia de subsídios discretamente atribuídos pelos últimos governos, mas pagos pelos consumidores nas faturas mensais. Esta é uma fatura real de 253 euros, apresentada pela EDP a uma família portuguesa. Vale a pena ler as letras pequenas para que se perceba que mais de metade são subsídios determinados pelo governo à margem dos preços de mercado. O valor indicado inclui os custos de interesse económico geral que decorrem de medidas de política energética no valor de 138,75 €, valor independente do comercializador de energia elétrica. Como este gráfico da entidade reguladora mostra, o anterior governo aumentou 500% os subsídios políticos que os portugueses pagam na fatura de eletricidade. Estavam abaixo dos 500 milhões quando José Sócrates tomou posse. Depois subiram acima dos 2.500 milhões de euros, que foi quanto os consumidores pagaram a mais nas faturas de 2011. Eu já vou em 2020.
1.500 milhões de euros por ano na fatura dos consumidores portugueses. Isto vai parar onde? Eu não posso falar dessas verbas todas, porque não são da responsabilidade, como compreendo, do Grupo EDP. Não é arriscado, do ponto de vista do interesse público e até da sustentabilidade do sistema para os consumidores, a capacidade que eles têm de continuar a fazer uma vida normal e a consumir energia, aumentar estes custos, ou seja, fazer mais investimentos que acrescentem mais milhões a estes 2.700 milhões? Aí está metido o que é pago à rede elétrica, às redes energéticas nacionais, de amortização das linhas que nós vemos nas estradas de alta tensão, etc. Está pago o que é pago pela rede de distribuição, portanto, pelos cabos que andam aí por todas as cidades até às nossas casas. Essa é a maior componente desses custos que aí estão. Mas ela tem subido, que é uma coisa louca, porque nós em 2004 tínhamos uns 350 milhões desses custos. Sim, porque... E as redes elétricas, eu não sei... Aí tem vários efeitos. Deixa-me fazer uma piada, não a roubar cobre, mas agora estão aqui nos 2.700 milhões, não pode ser. A entidade reguladora dos serviços energéticos, no seu relatório, mostra bem que não. 538 milhões são para pagar os sobrecustos da energia eólica. 535 milhões são para as centrais de cogeração, que produzem eletricidade a partir do calor. As maiores são as refinarias da Galp e as fábricas da Portucel e da Altri, mas há centenas de pequenas unidades industriais a beneficiar desta renda. 427 milhões são para cumprir os contratos assinados pelo Governo com a EDP para as respectivas centrais térmicas e barragens, 299 milhões para as centrais térmicas International Power, cujo maior acionista é a Endesa, 240 milhões para as câmaras municipais, 89 para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, 20 milhões para pagar com juros o déficit tarifário, mais 45 milhões para a EDP e outros 15 para a Endesa, para subsidiar a potência instalada nas respectivas barragens e centrais térmicas. Compreendo que isto é dramático para a economia, não é? Não, mas vamos analisar ponto por ponto. Eu volto ao sobrecusto das hídricas. As hídricas não têm sobrecusto para o cliente. As hídricas, se não forem eficientes, se não forem capazes de competir com as outras 400 centrais que existem pela Península Ibérica, não trabalham. Se não trabalham, não recebem. Os clientes não vão pagar nada daquilo, tirando a garantia de potência. O subsídio à potência instalada nas novas barragens, que subiu entre a proposta do concurso público e os contratos, vai custar aos consumidores 50 milhões por ano, durante 10 anos. O custo inicial das obras é o equivalente a 3 pontos Vasco da Gama, 3.500 milhões de euros. As empresas terão de se financiar a longo prazo junto da banca, o que permite calcular valores muito maiores de investimento. Que sentido é que faz um país que está falido estar a gastar 16 mil milhões de euros em barragens novas que vão ter um brutal impacto social, ambiental e económico? Joanás de Melo, professor universitário de Engenharia do Ambiente, nesta projeção apresentada à Troika, calcula que o investimento em novas barragens custará a cada família mais 70 a 88 euros anuais na fatura de eletricidade. As novas grandes barragens não são apenas um problema das populações locais ou dos ambientalistas, são um problema de todos nós, porque nos vão ao bolso. Estas 9 grandes barragens vão-nos custar um aumento de 10% na fatura da eletricidade. O esforço de investimento em época de crise só se explica pela necessidade de rentabilizar a aposta sem limites na energia eólica. Há 2.241 turbinas plantadas em território nacional. O vento não polui, sopra de borla e não precisa de ser importado. O problema é que tem vontade própria. Não se pode ligar e desligar o vento conforme as necessidades da sociedade. E ele sopra mais durante a madrugada, quando a sociedade está a dormir e gasta muito menos eletricidade. Felizmente a energia do vento e a energia elétrica não se podem armazenar, não posso guardar durante umas horas para obter de madrugada e gastá-la nas horas de consumo, e por isso ela chega a ser exportada a preço zero para a Espanha. Este gráfico da entidade reguladora mostra bem o fenómeno. A preto,
a curva de consumo de energia elétrica em Portugal ao longo das 24 horas do dia. A verde, a mancha de produção de energias renováveis, que é excedentária de madrugada. Há quem defenda que as novas barragens são um problema a responder ao outro. Portugal está transformado num líder de importação de tecnologia eólica, o que nos cria um problema de excedentes que vamos tentar resolver com as barragens, no que vamos ser pioneiros e, portanto, cobaias a nível mundial, servindo de laboratório para o ensaio desta solução de complementariedade hídrico-eólica que nunca foi realizada em parte nenhuma do mundo. A EDP, na sua página oficial da internet, explica bem o que é essa complementaridade hídrica eólica. O objetivo das novas barragens é precisamente solucionar o problema do excesso de produção eólica durante a madrugada. Para isso, as barragens vão ter não um, mas 2 muros de betão. O objetivo é porem os rios a andar ao contrário durante a noite. De noite, a barragem bomba, aproveitando o excesso de energia eólica. Bombar significa forçar a água a subir do segundo reservatório para a albufeira mais alta. Mas esse processo gasta a tal energia elétrica produzida em excesso pelos parques eólicos. A mesma água pode depois voltar ao seu sentido natural, produzindo energia nas horas de maior consumo. De dia, turbina, produzindo energia nos períodos mais adequados. A necessidade de bombagem surge mais apelativa nos dias de hoje por agregar bem, digamos, com a produção de outras energias renováveis, como seja a eólica. As novas barragens vão produzir, mas também gastar energia elétrica. O objetivo é servirem de grandes armazéns à energia eólica. A função primordial dessas centrais não é a produção, digamos, primária de eletricidade, é a de armazenamento, é a de reserva. Os dados oficiais da REN, a empresa pública para a rede elétrica, e do Instituto da Água mostram que o plano de barragens não acrescenta nada à capacidade de Portugal produzir eletricidade. Em 2011 foram consumidos 50 mil gigawatts-hora de energia elétrica. As novas barragens, todas juntas, produzirão 1.672, ou seja, 3% da energia elétrica que a sociedade consome. A produção é um subproduto. A verdade é que as barragens, com maior capacidade produtiva, foram construídas no tempo do Estado Novo. As novas, como a do Tua, são segundas escolhas. Salazar foi o primeiro a estudar esse projeto, mas decidiu não o construir. Até o Salazar, que fazia o que queria, mandou parar esta obra, não é? E nós estamos ligados a um projeto que já tem mais de 50 anos. As barragens vão gastar mais energia elétrica a mandar os rios para trás do que aquilo que poderão devolver no regresso. Para além da evaporação da água, o processo envolve perdas técnicas. Quando a energia eólica atingir os 8.000 megawatts de potência instalada, previstos pelo anterior governo, as barragens vão ser máquinas consumidoras de eletricidade, como as lâmpadas. Do lado do rio vem, sensivelmente, 200 megawatts. Consumido das eólicas, cerca de 700, que são depois devolvidos com menos 1/3 devido às perdas. Teremos uma produção de 450 mais 200, 650, e um consumo de 700. Logo, neste cenário, o saldo é negativo. Se as barragens vão gastar mais do que produzir energia elétrica, como se explica o interesse da EDP e das multinacionais Iberdrola e Endesa na sua exploração? Quando existe água, em vez de eu deixar seguir, turbinar uma vez e deixar seguir para o mar, faço retenções mais à frente, bombeio, e posso turbiná-la outra vez e várias vezes, e andar neste ciclo várias vezes. E não tem nada a ver com eólicas. Essa é uma ideia que se criou, que eu gasto, que é absolutamente... mais do que aquilo que eu produzo. Mas de qualquer forma, lá está. Eu não vou, um quilowatt, de certeza, fazer um negócio muito baseado nisso. Faz pelo seguinte, porque 1 kilowatt é 1 kilowatt, mas há kilowatts, mais kilowatts que outros. Ou seja, há quilowatts mais euros do que outros kilowatts. As barragens vão vender energia ao preço mais elevado, às horas de maior consumo,
depois de terem adquirido a 1 ou 2 cêntimos ou mesmo de borla. À noite, especialmente no inverno, quando há excesso de produção eólica, as barragens podem comprá-la a 0 cêntimos para a venderem depois durante o dia a 9 cêntimos e é aí que está a chave da viabilidade destes novos empreendimentos. As eólicas, as centrais fotovoltaicas e a imensidão de indústrias que fazem cogeração nunca perdem dinheiro. Primeiro, porque o governo decidiu que toda a energia que produzam tem de ser comprada, mesmo que não faça falta. Este é um negócio sem risco. Não, é um negócio com muito risco. É um Com negócio muito risco, então a lei diz que tudo aquilo que seja produzido por este aerogerador é comprado, mesmo que não faça falta, mesmo que seja exportado a zero para a Espanha. Mas se nós não produzimos, não pagamos, não e que eu pago nada. a diferença. Mas nós não pagamos. Graças a Deus há se nós vento. não produzimos, não Doutor, mas graças a Deus há vento, claro que produzem. A segunda garantia dos produtores renováveis é o preço a que vendem a energia, imune à flutuação do mercado ao longo das 24 horas do dia e garantido por contrato com o Estado. A entidade reguladora mostra que em 2010 o custo médio de eletricidade foi de 46 euros por megawatt-hora, mas o mesmo megawatt com origem em fontes renováveis e na cogeração situou-se nos 97. A diferença de 51 euros é paga pelos consumidores nos tais custos de interesse económico geral da fatura. Acha que é uma regra de mercado transparente, que tudo aquilo que seja produzido é comprado por mim, consumidor? Repara uma coisa, as regras não foram Porque o Estado obriga. As regras não foram impostas por nós. Mas eu estou a pedir uma opinião. As regras, não, mas repara. Foram o Estado que as deu. As regras saíram de diretivas definidas na União Europeia. A União Europeia definiu diretivas e cada país definiu as suas regras, que foram validadas pela União Europeia e são postas nas leis. A energia eólica, em média, custou 91,60 euros em 2010 por megawatt-hora e 95,40 euros em 2011. Doutor, o ponto aqui é, a energia custa no mercado, em média, 46 euros. A energia eólica recebe... Mas são valores de 2010. Em média... São valores de 2010. Não se esqueça que 2010... Bom, então em 2010 recebia 91. Não se esqueça que em 2010... Então, valores de 2010. A energia custava 46 euros no mercado. Sim, nos DERS. Não, eu sei a esse energia número. eólica recebeu 91,6 euros, número final. De acordo com Quem isso. pagou a diferença? Não, o consumidor. Mas é que você está a ver. Na Sim, fatura. é o consumidor que paga tudo. Não vamos discutir isso. É sempre verdade. o consumidor que paga. Sempre. As barragens poderão adquirir de graça ou a um preço médio de 30 a 40 euros por megawatt, eletricidade que custa aos consumidores 95 euros, que é o preço fixado na maioria dos contratos celebrados entre o Estado e os parques eólicos. A EDP, que comercializa a energia, adianta o dinheiro, mas recupera-o mais tarde nas faturas. O comercializador adquire a energia eólica a 95 euros por megawatt-hora, que é o preço que está legislado, e depois vende no mercado ao preço que o mercado der por ela, eventualmente zero. E depois vai buscar o prejuízo que teve aos custos de interesse económico geral que pagamos nós todos na tarifa de eletricidade. No caso dos painéis fotovoltaicos, as diferenças suportadas pelos consumidores são muito maiores. Custaram quase 330 euros por megawatt em 2010 e 340 em 2011. O que dá um sobrecusto nas faturas de 59 milhões de euros por ano. O consumidor, por cada painel solar, está a pagar a diferença em cada megawatt entre 46 euros e 336. Paga 300 euros a mais. Sim, isto não é escandaloso. Sim, mas repare, o mercado em Portugal é um mercado que não é livre e transparente. Porque todos os operadores de chamados no regime ordinário, as grandes centrais, recebem dinheiro além do mercado. Há os contratos de aquisição de energia, essas coisas também têm que ajudar, que não estão incluídos nesse valor dos 96 euros, nos 46 euros. Se estivessem incluídos, esse valor subia para casa dos 70, 80 euros, até talvez mais, depende da situação. A situação é descrita num relatório que o Ministério da Economia preparou para a Troika, com o apoio de peritos da Universidade de Cambridge.
Os contratos que os últimos governos assinaram obrigaram os consumidores a pagar a mais até 2020 2.133 milhões para as centrais e barragens da EDP, 1.521 milhões para as empresas que desenvolveram as renováveis e centrais de cogeração e 271 milhões para as centrais do Pego e da Tapada do Outeiro da International Power, que tem a Endesa como acionista de referência. Se o governo não cortar nestas rendas, que ele próprio considerou excessivas, um consumidor que hoje paga 63 euros por mês pagará pela mesma energia mais de 95 euros em 2020, a preços atuais, ou seja, sem contar com a inflação. A Associação de Defesa dos Consumidores diz ao governo: parem já as obras das novas barragens, porque basta de aumentos. Num momento como este, estamos a investir numa área que não é necessária. Ou seja, nós temos de facto uma produção hídrica que pode ser melhorada, podem-se fazer novos investimentos nas barragens que temos, modernizando equipamentos, em vez de fazer barragens novas. Portugal não precisa de novas barragens, mesmo tendo em conta os objetivos mais ambiciosos de armazenamento de energia elétrica. Basta instalar a tecnologia de bombagem em barragens que já existem. A EDP tem 5 barragens com capacidade para bombar água e está a fazer obras com esse objetivo noutras 4. Como vemos aqui na barragem de Venda Nova, que entrou em funcionamento há 60 anos. O que se está a fazer aqui é o que faz sentido. Com este reforço de potência, com 6 vezes menos dinheiro, eu consigo produzir a mesma quantidade de eletricidade do que em 6 ou 7 das novas barragens. O documento técnico do Plano Nacional de Barragens calculava as necessidades. Os estudos preliminares realizados indicam a conveniência de dispor de uma capacidade reversível da ordem de 1 megawatt por cada 3,5 megawatts eólicos. Em 2016, a capacidade de bombagem em barragens antigas vai atingir os 2.510 megawatts, o dobro das necessidades atuais, de acordo com aquele critério técnico. Essa potência de armazenamento até sobrava para responder à duplicação da potência eólica portuguesa. Era o cenário previsto, mas já não vai realizar-se nem chegará lá perto. O novo governo suspendeu novos licenciamentos de centrais a vento. É falso que as novas barragens sejam necessárias. Os estudos existentes dizem que será necessário 2.000 megawatts de potência de bombagem instalada. Ora, com as barragens já existentes, por exemplo esta que nós estamos aqui a ver, nós já temos 2.507 megawatts de potência instalada ou neste momento em construção. Essa referência de um rácio de 3 megawatts de eólico para 1 megawatt de bombagem é das tais exercícios académicos de alguns treinadores de bancada que nunca trabalharam no sistema elétrico e que isso quer dizer que o Programa Nacional de Barragens foi feito por treinadores de bancada que nunca trabalharam no sistema elétrico, porque a frase é lá. Em muitos aspectos foi. A decisão política de construir novas barragens não tem sustentação técnica. Quando me diz que não era necessário fazer mais barragens, é uma decisão de política económica. É uma decisão de política energética. Económica, mas energética mas não era tecnicamente. Eu podia fazer ciclos combinados. O governo é que lançou à concessão uma série de novas barragens. Claro, eu posso fazer ciclos combinados. Porque o argumento de que eu preciso de novas barragens para acomodar a expansão de energia eólica é um argumento falso, do ponto de vista técnico. Não é falso. O Estado, quando lança um programa, provavelmente, não sei se sabia ou não, nem sei se a EDP nessa altura já tinha analisado todo o seu programa de reforço que ia fazer sobre possibilidade de bombagem. Mas o que eu lhe digo é, há alternativas às barragens. Podemos fazer centrais térmicas. Então quer dizer que foi por não se ter estudado bem a capacidade de bombagem podemos fazer centrais térmicas. Se lançou isto? Não digo isso porque não sei. Não faço a mínima ideia. Não vou dizer isso porque não faço ideia. O governo avançou para a construção de 11 barragens em regime de parceria público-privada, como avançou para as autoestradas, sem medir as consequências económicas. Eu acho que a prova dos 9 em tudo na vida não é propriamente um governo fazer um diploma e publicar no Diário da República. A prova dos 9 é se as empresas que têm que
gerir recursos e fazer pela vida, acham que faz sentido investir numa coisa ou outra. Nem sempre o interesse das empresas, que é legítimo e louvável, coincide com o meu. Não, claro. E muitas vezes os governos arranjam bons negócios para as empresas e dão cabo dos interesses do contribuinte e do consumidor. Estamos por causa disso. cheios de situações desse género. A TVI convidou José Sócrates e o antigo secretário de Estado da Energia do PS, Carlos Zorrinho, a explicarem por que lançaram o Plano Nacional de Barragens. E os atuais ministros da Economia e do Ambiente para dizerem, afinal, por que não suspendem. Os convites foram todos recusados. Nenhum poder defende os últimos rios livres ou a linha do Tua, pelo menos à frente dos microfones. Eu adoro andar de comboio. Sabem que há poucos dias fui desde o Pocinho até onde? Até o Pinhão. Até o Pinhão. Mas isso é a linha do Douro. Aqui a linha do Tua é tua da a linha do Tua está ligada a uma barragem, como sabe. Está ligada a uma barragem inútil que nenhum transmontano pediu e que só vai trazer. Sabe que eu não posso dizer isso na frente destes microfones. Eu sei, eu percebo isso. As tábuas do meu